Trump nunca vai entender. E essa frase, por si só, sintetiza o que está em jogo. Não é apenas um embate entre dois líderes políticos. Não se trata de Lula contra Trump como indivíduos, mas sim de duas visões de mundo que não conseguem coexistir. Goiás News. Notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. De um lado, temos o modelo representado pelo ex-presidente norte-americano. Muros, imposição, chantagem econômica. A lógica do medo e da força bruta como ferramenta de controle. Do outro, surge um novo modelo que Lula simboliza. O das pontes, das alianças, da diplomacia soberana, de um mundo que não aceita mais a subserviência e não aceita mais ser tratado como quintal. E é aqui que o Goiás News Notícias precisa deixar muito claro. Este canal não é da esquerda. Não levantamos bandeiras partidárias. Nossa função é informar, dar clareza aos fatos que estão remodelando o planeta neste exato momento. Porque o que Lula fez ao convocar a reunião emergencial dos BRICS não foi uma jogada de partido. Foi um movimento estratégico que atingiu a espinha dorsal da hegemonia ocidental. Foi a prova de que o Brasil não é mais um país periférico à espera da autorização de Washington, mas sim um ator central, capaz de convocar potências globais e ser ouvido com respeito. Trump nunca vai entender isso porque sua lógica é a da imposição. Sua visão de mundo ainda está presa no século XX, quando bastava a Casa Branca ordenar e todos obedeciam. Ele acredita que força militar, sanções econômicas e campanhas midiáticas são suficientes para manter o controle global. Mas a história mudou, e mudou silenciosamente. Hoje, enquanto Trump berra, Lula fala baixo. Enquanto Trump ameaça, Lula articula. Enquanto Trump ergue muros, Lula constrói pontes. E esse contraste é devastador para o antigo império porque revela a perda de algo que dinheiro nenhum pode comprar: a autoridade moral. Na reunião dos BRICS, convocada por Lula em plena tensão mundial, todos os líderes atenderam ao chamado. Putin interrompeu compromissos em Moscou, ainda no calor do desfile militar. Xi Jinping permaneceu atento, sério, acompanhando cada detalhe. Modi, da Índia, ajustou sua agenda para participar. E Ramaphosa, da África do Sul, fez questão de marcar presença. Não porque Lula grita mais alto, mas porque ele representa hoje algo que os Estados Unidos perderam: coerência, equilíbrio e respeito. E aqui está o detalhe que os espectadores precisam entender. Esse movimento não é ideológico. Não é Lula como símbolo de esquerda, mas Lula como articulador de soberania. A prova disso é que países de todas as matrizes políticas da Indonésia à Bolívia, do México à Etiópia, da Tailândia à Argélia, estão pedindo para entrar nesse novo sistema. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de sobrevivência. Trata-se de escapar das correntes do FMI, dos juros abusivos do Banco Mundial, das chantagens que por décadas aprisionaram economias inteiras. Quando Lula defendeu a entrada de países africanos no BRICS, com direito a voz e voto, ele não fez um gesto simbólico. Ele abriu uma porta que os Estados Unidos e a União Europeia tentam manter trancada a qualquer custo. Porque sabem que se a África, América Latina e Ásia se unirem em torno de um novo eixo de poder, o jogo acaba. A hegemonia ocidental entra em colapso. E é por isso que Trump nunca vai entender Lula. Porque Trump joga com a lógica do muro, enquanto Lula joga com a lógica da ponte. Esse conflito de visões é o que move o mundo neste momento. De um lado, o império tentando se reerguer pela força. Do outro, uma nova ordem sendo construída pela diplomacia das nações emergentes. E o que parece distante para muitos está, na verdade, muito próximo. A guerra na Ucrânia ameaça colapsar. A tensão entre China e Taiwan está em seu ponto mais crítico. A Venezuela pode explodir a qualquer momento e obrigar os Estados Unidos a se envolver em solo latino-americano. A Síria se reergue com apoio russo. O Irã articula com o Brasil para integrar novos polos de influência. Dentro desse tabuleiro explosivo, o Brasil é peça-chave, porque é o único país com relações sólidas com todos os lados. E aqui está a informação que nenhum espectador pode ignorar. Perder o controle sobre o Brasil é perder o controle sobre toda a América do Sul. E perder a América do Sul é perder o coração de um mundo que está renascendo. O mundo não quer mais apenas sobreviver.
O mundo quer construir. O mundo não aceita mais apenas ouvir. O mundo quer falar. O mundo não quer mais servir. O mundo quer liderar. E no centro desse processo está o Brasil. Por isso, quando Lula diz que não aceitará provocações, ele não fala apenas em nome do Brasil. Ele fala em nome de dezenas de países que já não querem viver debaixo do chicote de Washington. E quando Trump grita, Lula responde com um silêncio estratégico mais devastador. Porque sua arma não é o exército. Sua arma não é o míssil. Sua arma é a diplomacia soberana, a coragem de dizer não. Este é apenas o começo. E no próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais, mostrando como essa virada não é retórica, mas prática. Vamos revelar como o Brasil, pela primeira vez, não está apenas participando, mas liderando a construção de uma moeda que pode derrubar o poder do dólar, e como isso representa o maior pesadelo da Casa Branca desde a Segunda Guerra Mundial. O que muitos ainda não perceberam é que a jogada mais ousada de Lula e dos BRICS não está nos discursos, nem nas alianças visíveis. O ponto central da virada está na proposta de uma moeda própria para as transações internacionais entre os países do bloco. Imagine o peso dessa decisão. Petróleo da Rússia, gás da Argélia, grãos da Argentina, minérios do Brasil, tecnologia da Índia, energia da África do Sul, todos sendo comercializados fora do sistema financeiro ocidental. Sem dólar, sem euro, sem o controle de Wall Street ou do Banco Central Europeu. Essa é a verdadeira revolução silenciosa que está em curso. E aqui, mais uma vez, o canal Goiás News Notícias reforça. Não se trata de opinião política, muito menos de bandeira ideológica. Estamos falando de fatos concretos que já estão sendo debatidos e desenhados nos bastidores da diplomacia internacional. Essa moeda dos BRICS, chamada por alguns de moeda de liquidação, já ganhou apoio imediato de todos os líderes durante a videoconferência convocada por Lula. E isso não é simbólico, é prático. Significa que, em pouco tempo, países que sempre dependeram do dólar para importar energia, alimentos e tecnologia terão uma alternativa real. E esse é o verdadeiro pavor dos Estados Unidos, porque o dólar não é apenas uma moeda. O dólar é o coração do império. Ele é a arma silenciosa que Washington usou durante décadas para dominar nações inteiras sem disparar um único tiro. Sanções econômicas, bloqueios comerciais, juros abusivos, tudo isso só funcionou porque o mundo dependia do dólar. Se essa dependência cai junto à capacidade dos Estados Unidos de ditar regras. Trump nunca vai entender esse movimento, porque sua mentalidade é de guerra aberta, de tanques e frotas militares. Ele não compreende que a guerra mais poderosa do século XXI é a guerra econômica. E nessa guerra, Lula e os BRICS deram o golpe mais duro que o sistema financeiro ocidental já sofreu desde Bretton Woods. Pela primeira vez desde 1944, surge um bloco capaz de operar fora da órbita do dólar. E não se trata de teoria, já está acontecendo. Na própria reunião emergencial, Lula disse com todas as letras: não aceitaremos mais que nossos povos paguem com pobreza e dívida a riqueza de poucos. Essa frase ecoou não apenas entre os líderes presentes, mas também em dezenas de países que assistiram de longe. Bolívia, Equador, Nicarágua, Indonésia, Etiópia, Moçambique, Argélia, todos já manifestaram interesse em se unir a esse sistema. Porque eles sabem que não é mais sustentável viver acorrentados a empréstimos do FMI que cobram juros impagáveis em troca de austeridade e miséria. E aqui está o ponto que precisa ficar claro para o público. Essa moeda dos BRICS não é apenas sobre economia, é sobre soberania, é sobre a possibilidade de países antes explorados decidirem seus próprios rumos sem pedir permissão. É sobre quebrar o ciclo da dependência e inaugurar uma nova lógica de cooperação, onde ninguém é obrigado a se ajoelhar para receber migalhas. Mas não para por aí. Além da moeda, Lula trouxe à tona um tema estratégico que muda todo o jogo: a Amazônia. Ele afirmou com clareza que a floresta não é apenas um patrimônio ambiental, mas um ativo estratégico do Brasil na nova ordem mundial. Não como objeto de exploração de potências estrangeiras, mas como centro de desenvolvimento tecnológico, energético e farmacêutico, preservado e administrado sob soberania brasileira. E deixou um recado direto às potências ocidentais:
A era das missões ambientais usadas como pretexto para invadir nossos recursos acabou. Quem quiser discutir, a Amazônia terá que respeitar o Brasil. Essa fala foi uma bomba diplomática. França, Alemanha e até os Estados Unidos sentiram o impacto, porque historicamente sempre viram a Amazônia como território aberto, pronto para ser monitorado, explorado e até internacionalizado em discursos disfarçados de preocupação ecológica. Mas agora não. Agora, Lula disse que a floresta é do Brasil, mas pode ser preservada com aliados que respeitem nossa independência. Em outras palavras, os Estados Unidos já não têm carta branca para ditar o que acontece no coração verde do planeta. E aqui entra o efeito dominó que apavora Washington. Se o Brasil assume a dianteira e mostra que é possível prosperar sem se curvar ao FMI, sem se submeter à Casa Branca, outros países seguem o exemplo. A Argentina, mesmo em crise, já sinalizou apoio. A Bolívia acompanha a cada passo. Países africanos, por décadas saqueados por corporações europeias, veem no Brasil uma alternativa de parceria sem exploração. E se esse movimento se espalha, o dólar cai. E se o dólar cai, desmorona também a principal base de poder dos Estados Unidos. Por isso, os gritos de Trump soam como desespero. Ele acusa, ameaça, espalha medo, porque sabe que não tem como enfrentar esse processo pela força bruta. A inteligência norte-americana sabe que um confronto direto com Lula só daria mais legitimidade ao Brasil e provocaria revolta em dezenas de países. A estratégia, então, passa a ser a sabotagem indireta, campanhas midiáticas para desmoralizar, pressões via FMI, tentativas de enfraquecer o real, narrativas plantadas para dividir a opinião pública. Mas nada disso tem funcionado porque o Brasil diversificou seus aliados. Se antes dependia apenas de Estados Unidos e Europa, hoje negocia diretamente com China, Irã, Turquia, Indonésia e Emirados Árabes. O que estamos presenciando é mais que diplomacia. É uma revolução silenciosa. E o que torna tudo ainda mais impactante é que não vem de generais, nem de banqueiros, nem de magnatas. Vem de um operário que o mundo inteiro subestimou, mas que hoje é o articulador central de uma nova ordem mundial. O que os grandes jornais do mundo tentam esconder dos olhos do povo é que a decisão de Lula e dos BRICS mexe diretamente com as guerras mais perigosas do planeta. E aqui, no Goiás News Notícias, o nosso compromisso não é com narrativa de esquerda ou de direita, e sim com a verdade que os poderosos não querem que você saiba. A criação da moeda dos BRICS, a defesa da soberania sobre a Amazônia e o fortalecimento de alianças com países fora do eixo ocidental colocam o Brasil no centro do tabuleiro geopolítico mundial. É disso que precisamos falar com ênfase, para que você entenda a dimensão histórica do momento que estamos vivendo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Comecemos pela Venezuela. Durante anos, os Estados Unidos usaram sanções para sufocar o país vizinho, tentando derrubar o governo pela fome e pela escassez. Mas agora, com o Brasil puxando a articulação dos BRICS, a Venezuela enxerga uma saída. Já há negociações para que Caracas possa vender petróleo dentro do sistema alternativo sem precisar do dólar. Isso significa oxigênio econômico imediato para o governo venezuelano e um golpe direto na estratégia de Washington. O Brasil, nesse processo, atua como mediador, garantindo que a Venezuela não fique isolada e que os acordos não se transformem em novos conflitos. Agora olhemos para a Ucrânia. Enquanto a guerra com a Rússia consome bilhões de dólares por mês e fragiliza a Europa, Lula e os BRICS se posicionam como uma ponte possível. A Rússia, pilar do bloco, tem interesse em legitimar sua voz através da mediação do Brasil, que não é parte direta do conflito. E aqui está o detalhe que Trump não suporta. Enquanto ele grita por mais armas, mais tanques e mais confrontos, Lula fala em negociações multilaterais, em soluções que passem pelo diálogo e pelo comércio justo. O Ocidente até tenta desqualificar, mas sabe que precisa do Brasil se quiser alguma saída que não seja o caos total.
E o que dizer de Taiwan? Esse é outro ponto explosivo. A tensão entre Estados Unidos e China pelo controle da ilha coloca o planeta à beira de uma guerra catastrófica. Só que, novamente, surge o Brasil como ator de equilíbrio. Lula tem canal direto tanto com Xi Jinping quanto com líderes europeus. Isso faz com que o país se torne uma voz respeitada, capaz de dialogar, sem ser visto como inimigo de nenhuma das partes. E essa posição estratégica só existe porque o Brasil não se ajoelha ao dólar nem ao sistema financeiro controlado por Washington. O país fala de igual para igual, e isso irrita profundamente Trump e sua base. O mais impactante é perceber que, nesse contexto, o Brasil deixa de ser apenas um exportador de soja e minério e se torna protagonista de decisões que podem definir o futuro do planeta. Não é exagero. Estamos falando de um país que controla a maior floresta tropical do mundo, que possui um dos maiores aquíferos do planeta, que é potência energética com pré-sal e hidrelétricas, e que agora está no centro de um bloco econômico que desafia diretamente o dólar. Essa combinação assusta as potências tradicionais, porque elas sabem que perder o Brasil significa perder o coração da América do Sul. É aqui que você, espectador do Goiás News Notícias, precisa abrir os olhos. O desespero de Trump não é só retórico. Ele representa o medo real de um sistema inteiro que sempre usou a força, a dívida e a chantagem para controlar o mundo. E esse sistema está sendo desafiado por um movimento que nasce do sul global, de países que nunca tiveram voz, mas que agora começam a ditar o ritmo. A mídia internacional vai tentar pintar isso como risco, como aventura, como irresponsabilidade. Mas o fato é que nunca na história recente o Brasil esteve tão posicionado para influenciar o futuro da humanidade. E repito, este canal não é de esquerda, este canal não é de direita, este canal existe para te deixar informado com profundidade e clareza, sem manipulação. O que estamos trazendo aqui são fatos. A reunião convocada por Lula, a moeda dos BRICS, a defesa da Amazônia, as alianças estratégicas que mudam o jogo geopolítico. O resto é barulho de quem tem medo de perder privilégios. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos revelar como essa revolução silenciosa dos BRICS já começa a mudar sua vida no dia a dia. No preço dos combustíveis, nos alimentos, no emprego e até na política interna do Brasil. Agora preste atenção, porque o que parecia distante, algo restrito a diplomatas e líderes globais, já começa a bater na porta do cidadão comum. O movimento dos BRICS não é teoria, não é discurso vazio. Ele afeta de maneira direta o preço que você paga no combustível, no arroz, no feijão, no remédio e até no emprego que sustenta sua família. É exatamente por isso que o Goiás News Notícias está aqui, para te informar com clareza, sem viés ideológico, sem esquerda, sem direita, apenas fatos que os grandes veículos escondem. Vamos começar pelo combustível. O Brasil, como todos sabem, importa parte do que consome, principalmente em diesel e gasolina. E o preço desses produtos sempre foi atrelado ao dólar. Cada alta da moeda americana significava uma pancada no bolso do caminhoneiro, do agricultor e do consumidor final. Agora, com a moeda dos BRICS entrando em cena, o Brasil terá a chance de negociar diretamente com parceiros como Rússia e Arábia Saudita sem depender do dólar. Isso pode reduzir custos de importação e, consequentemente, diminuir a pressão sobre os preços nas bombas. É claro que não será automático, mas o caminho está sendo aberto. Agora olhemos para os alimentos. O Brasil é potência agrícola, mas para plantar em larga escala precisa importar fertilizantes. Grande parte deles vem da Rússia e de outros países do bloco. Hoje, essa importação passa pelo dólar, o que encarece a produção. Mas se a compra puder ser feita em moeda própria dos BRICS, os custos caem, e quem ganha é o produtor rural e o consumidor que compra no mercado. Imagine o impacto de uma safra com menos dependência do câmbio americano, mais competitividade para o agricultor brasileiro e preços mais justos na prateleira para a dona de casa. Outro ponto fundamental é o emprego. Quando o Brasil diversifica suas relações e atrai investimentos de parceiros fora do eixo Estados Unidos-Europa, abre novas portas para indústrias, infraestrutura e tecnologia. A China já anunciou interesse em ampliar fábricas no Brasil, a Índia discute parcerias na área farmacêutica,
e a África do Sul busca cooperação em energia renovável. Tudo isso gera oportunidades concretas para trabalhadores brasileiros, em vez de manter o país refém de empréstimos do FMI que só trazem cortes e desemprego. E não para por aí. O fortalecimento dos BRICS pode mudar a própria política interna do Brasil. Como assim? Simples. Se o país reduz a dependência de Washington e de Bruxelas, passa a ter mais autonomia para definir suas próprias políticas sociais, econômicas e ambientais. Isso significa que decisões cruciais como investimentos em saúde, educação e infraestrutura não ficam mais atreladas a ordens externas. Quem define é o Brasil. E isso incomoda profundamente as potências tradicionais, porque sempre lucraram com nossa dependência. Mas atenção, o jogo não será fácil. Já há sinais de resistência. A mídia internacional começa a plantar narrativas de que a moeda dos BRICS é arriscada, de que o bloco pode gerar instabilidade, de que Lula estaria brincando de geopolítica. Essas falas não são neutras. São parte de uma estratégia para enfraquecer o movimento e manter o Brasil dentro da coleira do dólar. É por isso que você precisa estar informado, para não cair na manipulação. O que está em curso não é uma disputa entre esquerda e direita. É uma batalha entre independência e submissão. Entre um Brasil que decide seu futuro e um Brasil que obedece de cabeça baixa. E aqui no Goiás News Notícias, o compromisso é com a verdade nua e crua. O canal não é da esquerda, não é da direita, é da informação. Nosso objetivo é te deixar a par do que está ocorrendo na política e na economia, para que você não seja enganado. No próximo bloco, vamos fechar essa série mostrando os riscos e as oportunidades que o Brasil enfrenta ao liderar esse movimento. Porque se por um lado há chance de prosperidade e soberania, por outro, existe o perigo real de retaliações, sabotagens e crises provocadas pelos que não aceitam perder poder. Senhoras e senhores, espectadores fiéis do Goiás News Notícias, chegou o momento de fechar esta análise com a profundidade que você merece. O que está acontecendo diante de nossos olhos não é apenas mais uma reunião diplomática, nem apenas mais uma disputa entre líderes globais. O que está em curso é a reconfiguração completa da ordem mundial, e o Brasil, pela primeira vez em muitas décadas, está no centro desse processo. E aqui repetimos, com toda clareza, este canal não é da esquerda, não é da direita, é um espaço para te deixar muito bem informado, sem manipulações, sem filtros, sem bandeiras partidárias. Nosso compromisso é com você, com a verdade e com os fatos que impactam diretamente sua vida. O fortalecimento dos BRICS com a moeda própria para transações internacionais significa muito mais do que uma mudança econômica. Significa a queda de um império silencioso que dominou o planeta por quase 80 anos. Desde o Acordo de Bretton Woods, em 1944, os Estados Unidos transformaram o dólar em arma de controle. Não apenas moeda, mas ferramenta de poder usada para pressionar governos, sufocar economias, impor sanções e garantir a supremacia de uma minoria sobre a maioria. Agora, com o avanço do bloco liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e com a adesão de países da Ásia, da África e até da América Latina, esse ciclo de submissão começa a ruir. É por isso que Trump grita, ameaça e tenta espalhar medo. É por isso que a mídia internacional distorce informações, tenta ridicularizar ou minimizar os movimentos do Brasil. Eles sabem que se esse projeto avançar, o mundo não será mais o mesmo. E o que está em jogo é a sobrevivência de um sistema que sempre explorou o sul global, sempre sugou riquezas, sempre ditou regras, sem ouvir as vozes de nações soberanas. Mas aqui está o ponto que mais interessa a você, cidadão comum. Quando o Brasil conquista espaço nesse cenário, não é apenas o país que ganha, é o povo brasileiro que sente no dia a dia. É o preço da gasolina que deixa de disparar a cada alta do dólar. É o alimento que chega mais barato na mesa. É o emprego que surge quando empresas de países parceiros decidem investir aqui, sem exigir privatizações ou cortes em serviços básicos. É a saúde e a educação que podem receber mais recursos porque o país deixa de gastar bilhões com juros abusivos de dívidas externas. E não se engane, os poderosos não vão entregar esse espaço facilmente. Já vemos sinais claros de contra-ataque.
pressões internacionais para tentar enfraquecer o real, campanhas midiáticas para pintar o Brasil como instável, tentativas de criar crises políticas internas para desviar a atenção. É um jogo pesado, feito nos bastidores, e que tem como objetivo principal quebrar a confiança da população e dos aliados nesse novo caminho. É exatamente por isso que a informação é a maior arma que você pode ter. Enquanto tentam manipular sua visão, o Goiás News Notícias está aqui para abrir os bastidores, para mostrar a verdade por trás das manchetes, para te dar clareza e independência de pensamento. Não é questão de apoiar Lula ou criticar Lula. Não é questão de esquerda ou direita. É questão de soberania nacional. É questão de entender que o futuro do Brasil está sendo decidido agora e que ficar de fora desse processo é aceitar viver de joelhos para sempre. A Amazônia, o pré-sal, a agricultura, a indústria, a energia renovável, tudo isso está no centro da disputa. O mundo inteiro olha para o Brasil e cada decisão tomada em Brasília ecoa em Moscou, em Pequim, em Washington e em Bruxelas. Somos peça-chave de um tabuleiro global que nunca esteve tão instável. E essa posição é tanto oportunidade quanto risco. Oportunidade de prosperar, de liderar, de ser ouvido. Risco de sofrer ataques, pressões e tentativas de sabotagem. Por isso, meu alerta final para você, espectador. Abra os olhos, esteja atento. Não se deixe enganar por narrativas prontas. O que está acontecendo agora vai definir o mundo em que seus filhos e netos vão viver. Não se trata de opinião, se trata de fatos. Uma nova ordem mundial está surgindo e o Brasil está no centro. Se soubermos aproveitar, seremos protagonistas. Se deixarmos escapar, voltaremos a ser apenas fornecedores de matéria-prima para potências estrangeiras. E lembre-se, aqui no Goiás News Notícias, você não ouve propaganda ideológica. Aqui você recebe informação com impacto, sem medo de expor a verdade. O canal não é da esquerda, não é da direita. O canal é para deixar você muito bem informado. Prepare-se, porque os próximos meses serão decisivos. E nós estaremos juntos, trazendo cada detalhe, cada movimento, cada impacto, para que você fique não apenas informado, mas preparado. Porque o que está em jogo não é apenas economia, não é apenas política. É o futuro do Brasil e a posição do nosso país no mundo. Que essas palavras ecoem como um alerta. Orelha em pé, cabelo em pé. Estamos vivendo o momento mais decisivo do século. E quem não perceber isso agora pode acordar tarde demais. Senhoras e senhores do Goiás News Notícias, é hora de abrir ainda mais os olhos e os ouvidos, porque o que está acontecendo diante de nós não é apenas uma disputa política, mas um choque de eras, um terremoto silencioso que está mexendo com as bases do planeta. É como se estivéssemos assistindo ao fim de um império e ao nascimento de um novo mundo. E aqui repetimos, este canal não é da esquerda, não é da direita, é para deixar você muito bem informado, para que não seja enganado por narrativas que escondem o que realmente está acontecendo. O que temos hoje é um Brasil que deixou de ser apenas figurante e se tornou protagonista. Imagine isso. Durante décadas, o país foi visto como quintal, como fornecedor barato de riquezas, como um gigante adormecido que nunca acordava. Mas agora, quando Lula convoca líderes mundiais, quando o Brasil puxa debates globais, o tabuleiro vira. E essa virada não é pequena. Ela mexe com os alicerces da economia mundial, com as regras de quem manda e de quem obedece. Os Estados Unidos sempre estiveram acostumados a ordenar e ver o resto do mundo curvar-se. Mas pela primeira vez em muitas gerações, esse ciclo está sendo quebrado. E é exatamente isso que deve deixar você, espectador, de orelha em pé. Porque não estamos falando apenas de discursos bonitos ou de encontros de cúpula. Estamos falando de movimentos que podem decidir se o pão vai chegar mais caro ou mais barato na sua mesa, se o combustível vai subir ou cair, se o Brasil vai ser dono de seu destino ou servo de interesses estrangeiros. Essa não é uma guerra de tanques ou de aviões, mas uma guerra de narrativas, de moedas, de influência. É uma guerra onde a principal arma é a coragem de dizer não à velha ordem e de construir algo novo, algo que não dependa da permissão de ninguém. Enquanto Trump grita, ameaça e esperneia, Lula age com silêncio estratégico, com articulação calculada,
com movimentos que surpreendem até os mais experientes analistas internacionais. E é isso que gera o pavor nas potências ocidentais. Perceber que perderam o controle sobre um país que sempre consideraram submisso. O Brasil, com suas riquezas, sua energia, sua agricultura, sua Amazônia, sua posição geográfica, não é qualquer peça no tabuleiro. É um gigante que, quando se levanta, muda o equilíbrio do planeta. E aqui está a verdade nua e crua. Estamos em um ponto de ruptura. O dólar, que sempre foi a espinha dorsal do poder ocidental, está sendo desafiado de forma direta. Se os BRICS consolidarem uma moeda própria, se o comércio entre países começar a ignorar o dólar, os Estados Unidos perdem sua principal arma de chantagem. Isso não é teoria, isso é fato. E esse é o verdadeiro pesadelo de Washington. Por isso, meu recado a você que nos acompanha: não se deixe distrair pelas cortinas de fumaça. Enquanto a mídia tradicional tenta diminuir o impacto desses movimentos, o mundo está mudando numa velocidade assustadora. E quando falamos em mudança, falamos em risco e em oportunidade. O Brasil pode sair disso como potência respeitada, mas também pode ser alvo de pressões nunca vistas. É por isso que o momento exige atenção total. Orelha em pé, cabelo em pé. O que está acontecendo não é só política, é história sendo escrita em tempo real. E aqui, no Goiás News Notícias, você não perde nenhum detalhe. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.